Graça e paz, amado e amada de Deus. Chegamos hoje à nossa aula de número 5 e conforme eu já anunciei, nós iremos tratar hoje da tipologia bíblica. Portanto, eu darei aqui uma aula bastante curta, meus queridos, como uma espécie de parêntese dentro da nossa matéria. Isso com o objetivo de apresentar a vocês, de forma bastante resumida, é claro, um conceito muito útil, um conceito que irá ajudá-los bastante, não somente a entender melhor a cristologia, principalmente no tocante à próxima matéria que nós trataremos aí da doutrina da expiação, como também ajudará vocês a entenderem melhor a nossa próxima matéria da teologia sistemática, que é a soteriologia, doutrina da salvação. E também, meus queridos, poderá ajudar vocês na escolha dos tipos autênticos, que poderá também enriquecer aí as pregações para quem gosta de pregar, bem como os ensinos bíblicos, ensino de escola, escola dominical e a preparação dos sermões. Vocês poderão ter um auxílio bom aí se vocês prestarem bastante atenção nessa aula e derem sequência a esse tipo de estudo, procurarem livros sérios que falam a respeito. Então eu falarei hoje sobre a tipologia bíblica. Então, a primeira coisa que surge aqui, acho que na mente de quem não conhece ainda, lógico que é possível que tenha alunos que já tenham estudado esse assunto, mas se alguém ainda não estudou, a primeira pergunta que surge é essa. O que é tipologia? É evidente que tipologia é o estudo dos tipos contidos na Bíblia. Aí surge outra pergunta. O que são os tipos? Claro que essas são perguntas chaves da nossa aula de hoje, cujas respostas, meus queridos, os ajudará a entender não somente a aula de hoje, como também a Bíblia de uma forma geral. Se vocês não conhecem ainda esse assunto, quando vocês lerem a Bíblia, quando vocês lerem o Antigo Testamento e se depararem com tipos, vocês vão estar lendo a Bíblia agora com um olhar um pouco mais profundo. Então vamos lá. Vamos falar aqui acerca do conceito do tipo. E acerca desse conceito, meus queridos, o Luiz Berkhoff ele dá a seguinte definição aqui. A palavra tipo, do grego typos, deriva do verbo typtos, e indica a marca de um golpe, uma impressão, a marca feita por um cunho. Daí o sentido de figura, imagem e exemplo ou modelo, que é o sentido mais comum na Bíblia. Ou seja, exemplo, modelo é o sentido mais comum. Lógico que o Luiz Berkhoff trouxe aqui a origem do termo, e isso já nos dá uma boa ideia acerca do que seria um tipo, mas ainda não esclarece o significado de tipo. Portanto, meus queridos, eu vou dar uma definição aqui de tipo um tanto quanto mais simples, mas que poderá nos ajudar a entender o que significa o tipo. Vamos lá. Tipo é uma figura de linguagem que indica algo ou alguém que no Antigo Testamento aponta para algo ou alguém maior que viria a se cumprir no Novo Testamento. E esse algo ou alguém maior que cumpriria-se no Novo Testamento chama-se antítipo. Então vamos ver aqui um exemplo bíblico para não ficar só aqui nos conceitos. Vamos ver. O texto de João 3,14, o Senhor Jesus diz aqui que do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então o que nós entendemos aqui com esse texto, amados? Nós entendemos que aquela serpente de bronze que Moisés levantava lá no deserto, e que quando as pessoas olhavam para ela, aquelas pessoas que eram picadas por serpentes venenosas, olhavam para aquela serpente e eram curadas, eram livradas da morte, aquela serpente apontava para a crucificação de nosso Senhor. E como podemos ter certeza que esse é um tipo autêntico? Como podemos ter certeza que essa serpente realmente prefigurava o Senhor Jesus? Pelo próprio texto bíblico, ou seja, pela confirmação desse tipo no Novo Testamento. Então nós vamos ver daqui a pouco que a principal forma, o principal
como se diz, sinal de que o tipo é um tipo autêntico é a confirmação dele no Novo Testamento, ok? Bem, meus queridos, vamos aqui a um outro exemplo, que na verdade é um slide de ilustração, que vai mostrar um pouquinho a questão do tipo aqui. Ou seja, o tipo ele é uma prefiguração no Antigo Testamento e o antítipo é o cumprimento dessa prefiguração no Novo Testamento. Por exemplo, vamos falar aqui do Cordeiro Pascal, né? Que é aquele cordeiro que era imolado desde a primeira Páscoa, né? Em comemoração à libertação da escravidão do Egito, né? Quando Deus enviou Moisés e libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, do jugo de Faraó. Então ele ordenou, desde aquela primeira noite da libertação, que os israelitas imolassem um cordeiro pascal, né, o cordeiro, né, e celebrasse a Páscoa. Isso virou uma ordenança perpétua para Israel, que deveria celebrar a Páscoa todos os anos. Ou seja, o sangue do cordeiro imolado na Páscoa judaica, em comemoração à libertação da escravidão do Egito, assim como todos os demais cordeiros de todas as demais Páscoas comemoradas no Antigo Testamento, são o quê? São tipos, meus queridos. São prefigurações do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que liberta da escravidão do pecado. Ao passo que Jesus Cristo e a consumação da sua obra na cruz cumpre não somente este, mas muitos outros tipos do Antigo Testamento que para ele apontavam. Portanto, meus queridos, se o tipo é uma prefiguração, no tocante ao Senhor Jesus, pode-se dizer que a tipologia é o estudo sistemático dos fatos e pessoas que no Antigo Testamento antecipavam o que ocorreria durante o ministério, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, conforme afirma aqui o pastor Claudionor de Andrade. Via de regra, meus queridos, o tipo sempre ocorre no Antigo Testamento e prefigura pessoas, eventos e instituições que viriam a acontecer no Novo Testamento. Portanto, o tipo nunca é perfeito e o tipo nunca é completo em si mesmo. Sendo assim, a escritora da virada do século XVIII para o século XIX, Ada Habershon, que era amiga do grande evangelista D.L. Moody, né, em seu livro, que é o Manual de Tipologia Bíblica, que é um livro que eu recomendo que vocês comprem, é da editora Vida, é um bom livro de tipologia, né? Nesse livro ela descreve os tipos como sendo mera sombra dos bens que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. E, portanto, assim como todas as sombras, os tipos oferecem meramente uma representação imperfeita do que haveria de se manifestar. Ou seja, era uma representação imperfeita do antítipo, que era o seu cumprimento no Novo Testamento. Portanto, voltando aqui, meus queridos, ao nosso slide de exemplo, podemos dizer que o tipo ele é limitado, incompleto e inferior ao antítipo, ao passo que o antítipo ele é completo, perfeito e superior ao tipo. Em outras palavras, os tipos registrados no Antigo Testamento são figuras de linguagem que prefiguram de forma imperfeita ou incompleta algo ou alguém maior, que são os antítipos em si, né, que viria a se manifestar de forma perfeita ou completa no Novo Testamento. Por exemplo, acabamos de ver um slide que mostrou o Cordeiro Pascal, tipificando Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que seria sacrificado para tirar o pecado do mundo. Ou seja, o Cordeiro Pascal era a tipificação não só da pessoa de Jesus Cristo, mas também da sua obra expiatória. Vamos ver na sequência, meus queridos, que se o tipo é a prefiguração, o antítipo, o cumprimento, né, dele chama-se antítipo. Ou seja, se o Cordeiro Pascal no Antigo Testamento é um tipo de Jesus Cristo, pois apontava para ele, Jesus Cristo no Novo Testamento é o antítipo do Cordeiro Pascal,
pois cumpriu perfeita e completamente a prefiguração feita por esse cordeiro, pelos cordeiros, né, no Antigo Testamento. Então ele cumpriu no Novo Testamento aquilo para qual os cordeiros prefiguravam no Antigo Testamento, ok? Portanto, amado e amada de Deus, nós sabemos que realmente há muitíssimos tipos no Antigo Testamento que apontavam para pessoas e eventos que se cumpriram literalmente no Novo Testamento. No entanto, a maioria dos tipos apontavam para Jesus Cristo e para a sua obra. Por exemplo, todos, absolutamente todos os sacrifícios de animais do Antigo Testamento eram tipos. Isto é, eles apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo. Notamos que os sacrifícios de animais do Antigo Testamento eles eram imperfeitos, incompletos e insuficientes em si mesmos. Porém, eles apontavam para um sacrifício perfeito, completo, único e suficiente, que foi o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, feito por mim e por você na cruz. Assim é com todos os tipos, meus queridos. Os tipos são sombras imperfeitas que apontam para algo ou alguém maior. No entanto, o fato dos tipos do Antigo Testamento apontarem para algo ou alguém maior que viria a se cumprir no Novo Testamento, e principalmente o fato de existirem muitos, mas muitos tipos no Antigo Testamento, isso não dá ao intérprete da Bíblia o direito de achar que tudo no Antigo Testamento é um tipo, ou de enxergar Jesus Cristo em tudo, em cada passagem, ou até de criar seus próprios tipos, achando, isso aqui parece ser um tipo de Cristo. Não, meus queridos, não. Pois nem tudo no Antigo Testamento é tipo. E embora a Bíblia seja cristológica e cristocêntrica, nem tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Há critérios, meus queridos, para se identificar os verdadeiros tipos. Por exemplo, o Dr. Lund, ele nos dá aqui alguns conselhos, né, acerca da identificação de tipos, ou seja, ele nos mostra aqui alguns critérios que provam que um tipo é realmente um tipo autêntico. Vamos ver aqui. Primeiro, só se deve aceitar como tipo fatos, eventos, pessoas, etc., né, que tiverem correspondentes no Novo Testamento, ou seja, que tiverem os seus antítipos no Novo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos lá em Êxodo capítulo 12, né, a questão lá do cordeiro, né, como nós podemos afirmar sem medo de errar que o cordeiro pascal era um tipo de Jesus Cristo? Como que nós temos certeza que realmente aquele cordeiro e os outros cordeiros eram tipos? Porque há correspondente no Novo Testamento. Por exemplo, o texto de 1 aos Coríntios 5:7 diz que Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal, que ele foi imolado por nós. Agora, meus queridos, quando nós vemos vários eventos veterotestamentários, como todos os sacrifícios de animais lá do Antigo Testamento, como nós podemos afirmar sem medo de errar que todos aqueles sacrifícios apontavam para Jesus Cristo? Como podemos afirmar que aqueles sacrifícios de animais eram tipos autênticos de Jesus Cristo? Porque há correspondente no Novo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos os textos neotestamentários, como o texto de Hebreus 9, entre outros, nós podemos ver que esses textos deixam claro que aqueles sacrifícios apontavam para um sacrifício único. Eles eram insuficientes em si mesmos, mas apontavam para um sacrifício único e suficiente que viria a ser feito e que foi feito por nós. Então você percebe que o tipo não é uma coisa aleatória. O tipo ele não é algo que nós inventamos, ou algo que nós achamos, ou algo que nós olhamos para uma passagem e falamos, não, isso aqui se encaixa, isso aqui é um tipo. Não, meus queridos. O tipo ele é uma indicação bíblica, né? É a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Então, para um tipo ser um tipo autêntico, tem que haver correspondente no Novo Testamento. Vamos aqui a outro conselho aqui do Dr. Lund. Os tipos são limitados em relação aos antítipos, ou seja,
Conforme diz Ada Habershon, né, que foi especialista em tipologia, ela diz aqui que são mera sombra dos bens que haviam de vir, né, e não a realidade dos mesmos, conforme nós vimos lá, né, no slide. Então, tal como essas sombras só ofereciam aquela representação mesmo, né, ela não era perfeita, os tipos também eles traziam apenas uma representação, né, mas não uma ideia completa do antítipo, né, mas a apontavam. Terceiro lugar aqui, eles podem prefigurar coisas diferentes, ou seja, às vezes no mesmo tipo nós vemos lados diferentes da verdade, representado por duas ou mais coisas semelhantes ali. Por fim, aqui o Dr. Lund traz o último conselho dele, é que os tipos, assim como as demais figuras de linguagem, não servem para fundamentar doutrinas, mas como ilustração das doutrinas cristãs. Então, vocês devem se recordar que acho que eu já teve umas 2 matérias aí que eu passei e falei sobre figura de linguagem, quando eu tratava os símbolos do Espírito Santo, né? Os símbolos da igreja. Então, ali, naquelas matérias, eu falei o quê? Que as figuras de linguagem, ela serve para quê? A linguagem figurada? Para ilustrar e, ao mesmo tempo, para enfatizar a verdade literal que estava sendo ensinada no contexto do texto. Ou seja, não se pode fundamentar doutrinas com base em figuras de linguagem ou com base em linguagem figurada, pois a linguagem figurada não é a verdade em si, meus queridos, mas ela aponta para a verdade, ela enfatiza a verdade e ela ilustra a verdade. Portanto, para quem gosta de pregar, para quem gosta de ensinar, segue aqui o conselho de um grande pregador e escritor batista na área de homilética, ou seja, é um pregador da palavra de Deus, que é o Stanley Key, o Jerry Stanley Key. Ele diz aqui, alguns ensinos do Antigo Testamento que são sombras do ensino do Novo Testamento requerem a substância do ensino do Novo Testamento. Comparações e contrastes, figuras e símbolos são usados para transmitir a verdade espiritual e mostrar que Cristo é a chave e o cumprimento de todos eles. Porém, cria-se um problema na interpretação quando alguém inventa seus próprios tipos e força um texto bíblico para ensinar uma invenção. Deve-se ter muito cuidado ao utilizar o relato ou evento do Antigo Testamento para servir como tipo em um sentido espiritual, quando ele não é usado no Novo Testamento da mesma forma. Então aqui a gente vê que realmente há perigo em inventar os próprios tipos ou dizer que há alguma coisa, que ele aponta para algo que ele não está apontando, né? Então, se por um lado nós não podemos enxergar, né, criando os nossos próprios tipos ou entendendo que algo aponta para Cristo sem a devida confirmação no Novo Testamento, por outro lado, conforme assevera Ada Habershon novamente aqui, nós não podemos ir para o outro extremo de desprezar os tipos autênticos, meus queridos. É preciso ter equilíbrio no estudo da tipologia bíblica. Vamos ver o que ela diz aqui. A falta de interesse ou de compreensão dos tipos e de sua grande importância para a correta interpretação e entendimento das Sagradas Escrituras, principalmente no que concerne ao Antigo Testamento e sua correta aplicação aos dias atuais, tem levado muitos a deturparem a doutrina bíblica, pregando outras coisas que são contrárias à palavra de Deus. Bem, falei aqui sobre o tipo, que é a prefiguração ocorrida no Antigo Testamento de algo ou alguém que viria a se cumprir no Novo Testamento. Agora falarei sobre o cumprimento do tipo, isto é, falaremos agora acerca do antítipo. Então a primeira pergunta que poderíamos fazer, agora que nós já adiantamos, nós já sabemos o que é antítipo, mas para quem nunca viu, a primeira pergunta logicamente que seria esta: o que é mesmo um antítipo? Devemos nos lembrar, meus queridos, daquele exemplo, né, ou daquele slide de exemplo que eu passei, né, que ele ilustra muito bem aqui o que é tipo e o que é antítipo.
Então, conforme eu já disse, o tipo aponta para o antítipo e o antítipo é o cumprimento do tipo. No entanto, há uma diferença essencial entre ambos. O tipo representa a verdade num nível inferior, ao passo que o antítipo apresenta a mesma verdade, porém num estágio superior. Então nós chegamos, portanto, ao ponto em que eu posso colocar aqui duas definições, meus queridos, simples de tipo e antítipo, isso com o propósito realmente de fixar esses conceitos em nossas mentes. Lembro a vocês que esses são conceitos bastante simples, mas que muito nos ajudam na correta compreensão e na correta interpretação das Sagradas Escrituras. Portanto, se alguém tiver dúvidas, saiba que eu estou sempre à disposição para esclarecê-los, ok? Então vamos ver aqui a definição de tipo e antítipo. A primeira aqui, do pastor Cláudio Honor de Corrêa de Andrade, também no Dicionário Teológico da CPAD. Ele diz aqui, do grego typos e do latim typus, figura, modelo, exemplo. Fato ou pessoa que no Antigo Testamento antecipava o que ocorreria nos dias do Novo Testamento. E o antítipo? Antítipo, do grego anti, contra, né? Do grego tipo, modelo, sinal, então é contra-sinal, né? Tipo ou figura representada por outra. No Novo Testamento, há muitos personagens e circunstâncias tipificados no Antigo. Quando isso ocorre, dizemos que tal pessoa ou circunstância é um antítipo. A crucificação do Senhor Jesus, por exemplo, é um antítipo das oferendas prescritas no livro de Levítico. Então é aquilo que eu estava falando para vocês. Todos os sacrifícios de animais do Antigo Testamento apontam para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É uma prefiguração, é um tipo, ok? Então, por meio do estudo sério da tipologia bíblica, não apenas entendemos o escopo do plano de Deus, como também percebemos que todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo, e tudo se cumpriu nele, pois na palavra de Deus tudo, absolutamente tudo é conectado, não há nada solto, meus queridos, na palavra de Deus. A Bíblia é em seu conjunto, ela constitui uma unidade, isto é, um todo coerente e harmônico, em que o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento e o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Ou seja, dentro da teologia bíblica, meus queridos, nós entendemos que o Antigo e o Novo Testamento não são escritos contraditórios e excludentes, não. Antes são escritos harmônicos, complementares e interdependentes. Por isso, quando nós estudamos a teologia bíblica, que é dividida em teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento, nós enxergamos a mensagem da teologia do Novo Testamento, de certa forma, como uma continuidade e até mesmo um complemento da teologia do Antigo Testamento. Glória a Deus! Então concluo, portanto, meus queridos, a aula de hoje com as palavras de Ada Habershon acerca da grande importância do estudo da tipologia bíblica no tocante à correta interpretação e compreensão da palavra de Deus, bem como a difusão da doutrina bíblica como ela realmente é. Vamos ler aqui. A tipologia do Antigo Testamento é o próprio abecedário da linguagem em que a doutrina do Novo Testamento é escrita. E posto que muitos dos nossos grandes teólogos estão reconhecidamente ignorantes quanto à tipologia, não precisamos nos sentir surpreendidos se nem sempre são os expositores mais seguros das doutrinas. E isso vai desde a época dela até os dias atuais. Então, concluindo a aula de hoje, vamos falar aqui acerca da nossa próxima aula. Nós teremos na nossa próxima aula a sequência do capítulo 4. Iremos abordar aqui o tópico 4.
4.5.7 ao 4.5.11 da nossa apostila, ou seja, das páginas 80 à página 101. E vamos tratar do quê? Doutrina da expiação, ou seja, amados, a provisão da nossa salvação, a provisão do nosso perdão, a provisão de Deus para as nossas vidas em Jesus Cristo. Amém? Então que Deus os abençoe. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e tenham um excelente estudo na presença e no temor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço.